Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O que são emoções? Vamos começar com o tema da lição. O que são emoções? São reações complexas e de curta duração ou longa duração, que envolve os aspectos fisiológicos e psicológicos do ser humano. E o que são sentimentos? Sentimentos são as percepções que cada pessoa tem sobre as suas próprias emoções. Texto áureo da lição é o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Verdade prática diz o seguinte: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Você prestou atenção aqui no texto áureo? Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz. Você já viu que as pessoas só vivem em guerra ultimamente? Procurando paz no dinheiro, procurando paz nos relacionamentos, procurando paz em tantas coisas, mas a paz, ela só está em Jesus Cristo. Exatamente isso. A paz que o mundo tanto procura, daqui para lá, de lá para cá, fica inquieto, perturbado, fica impaciente, fleumático, fica doente, às vezes fica até com doenças incuráveis. Por quê? Porque está perturbado, está em busca da paz. A paz que tanto procura, meu amigo e minha amiga, você vai encontrar somente em Jesus Cristo. Por quê? Porque a paz, ela pode guardar os corações e os sentimentos, como está escrito aqui no versículo: guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então essa lição aqui é de suma importância. Nós iremos abordar tópicos, né? Tópicos que são os tópicos precisos, ou melhor dizendo, os pontos precisos da lição. Nós não iremos abordar toda a lição. Nós iremos abordar os precisos e os tópicos que mais deve ser falado, porque se não dizer, por isso que são tópicos precisos. O texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7. Depois Mateus capítulo 9, né? Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 9, versículo 36. Depois o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 35 e 36. O capítulo 4, versículo 4 vai dizer o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que é regozijar? Regozijai-vos no Senhor. É ser feliz. É, meu amigo. Seja feliz. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sede feliz. É ser feliz. Mas o versículo 7 diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Muito, muito bem. Não sejais inquieto. O que é inquieto? É ao contrário de regozijo. É a pessoa agitada, desassossegada, a pessoa inquieta. Mas aqui o versículo 35 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, vai dizer o seguinte: Jesus chorou. Olha que coisa muito emocionante. Aqui é o antropopatismo. Atribui sentimento à divindade celestial da pessoa de Cristo. Aqui está falando de Jesus. Aqui Jesus, ele 100% Deus, 100% homem. Então, antropopatismo atribui sentimento à divindade celestial. Aqui é a pessoa de Jesus que nós estamos falando. Ele chorou, e ele chorou de verdade, de lágrimas. Não é isso? O primeiro tópico diz assim: o homem, um ser afetivo. O que é afetivo? Tem algumas palavras aqui que tem que ter o significado. Então, já estou te dando o significado. O que é afetivo? Sentimentos. O homem, um ser com sentimentos. E o tópico 1 e o subtópico 1 vai dizer o seguinte aqui no segundo parágrafo: transtornos, né? Alguns transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Você vai ver aí que parou um pouquinho dos suicídios, mas ainda é em grande escala. As pessoas andam depressivas,
com muita ansiedade. Isso já está enquadrado nas doenças. Muitas das vezes até no ambiente de trabalho. As pessoas aí ficam deprimidas, depressivas. E dependendo do que você trabalha, você deverá ser afastado segundo a legislação trabalhista. Nós estamos falando aqui no território brasileiro, na jurisdição brasileira. Então você precisará ser afastado. Por quê? Porque afetará o seu ambiente de trabalho. Dependendo do que você trabalha, se for em ambiente que envolve risco, você precisará ser afastado. Por quê? Porque esse sentimento aí tem se alastrado em todos os campos da sociedade. E isso trará danos a outrem, né? Diz aqui o tópico 1 do subtópico 2, a afetividade, emoções e sentimentos. Aí eu peguei o tópico preciso aqui, ó. Olha o que vai dizer. A principal diferença é que a emoção passa rápido, em pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Tá vendo aí? Olha aqui, ó. Olha que ponto interessante. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Está falando aqui de Eva e Adão, ou Adão e Eva. Não é isso? Que depois do pecado ser experimentado, causou-lhe vergonha e medo. Duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas ocorreram a percepção da nudez, que foi logo eles precisaram cobrir o corpo e se esconder da presença e da voz de Deus. Então você vê aí que sempre tem danos, algumas questões que envolvem sentimento e emoções podem causar na vida do ser humano se ela não for devidamente tratada. E não é vergonhoso nenhuma. Não é vergonhoso de nenhuma maneira um cristão, sendo ele pastor ou quer que seja a pessoa, procurar meios de tratamentos humanos, né? Aqueles que precisam devem procurar. Por quê? Porque não é vergonhoso. Antigamente você vê que as pessoas falavam que não precisava porque Jesus cura tudo. Não, hoje você vê que tem cristãos aí, psicólogos, então, de preferência, você, se for cristão, você deve procurar os psicólogos cristãos, porque ele vai usar a psicologia e vai usar também ele vai usar a parte bíblica para te orientar devidamente. Então, procure. Segundo tópico diz o seguinte: emoções, experiência e controle. Primeiro subtópico diz assim, aqui no segundo subtópico, né? No tópico, segundo tópico, primeiro subtópico, mas eu vou pegar um ponto preciso aqui que vai dizer o seguinte. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. É isso mesmo, né? Efésios 4, 6. Irai-vos e não pequeis, né? Quantas pessoas aí na ira cometem atrocidades, depois tem que pagar perante a justiça. Então, irar não é, todos nós vamos irar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, tricotômicos, corpo, alma e espírito. Envolvem sentimentos, nós não somos só matéria, temos sentimento. Até o próprio Cristo chorou, ele como 100% homem, 100% Deus, houve um sentimento na qual Lázaro havia morrido, ele teve mesmo realmente aquele afeto emocional de amigo. Ele falou, o meu amigo, ele chamou Lázaro de amigo. Então ele tinha esse sentimento de amigo para com Lázaro. Estou falando do Deus 100% homem, mas nós temos essa noção que Deus ele estava aqui 100% Deus, Cristo estava 100% Deus. Muito bem. Terceiro subtópico do tópico 2, ponto preciso. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Cristo expulsou os vendilhões do templo. Está lá em Mateus 21, 12. Está vendo que Cristo também, ele teve um momento ali, ele irou? Não é ira de pecar, Jesus não pecou. A Bíblia fala que Jesus não pecou. Mas ele teve o zelo da casa de Deus. Aqui é o zelo, é mais o zelo do que a ira. Não podemos confundir os sentimentos. Aqui é o zelo, porque ele mesmo falou,
A minha casa não será covios, né? Covis de salteadores, de ladrões, mas será chamada casa de oração. Muito bem. Terceiro subtópico, um ponto preciso aqui do subtópico 1. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na glória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. As pessoas acham isso, né? Pegam aí, compram conteúdos aí das pessoas que dão palestras, mas acham que são invencíveis, acham que são indestrutíveis. E, consequentemente, quando algumas coisas não saem conforme querem, ficam frustradas. Por quê? Porque nem sempre é a vontade de Deus para a vida do ser humano. E ele acha que vai dar certo, porque vai dar certo, tem que dar certo. E quando não dá certo, ficam frustrados. Que Deus, na sua infinita graça, controle as suas emoções. Que Deus, na sua infinita graça, controle os seus sentimentos. E não se esqueçam, precisou de ajuda? Procure ajuda especialista. Cristão, procure aquele que é cristão, porque ele vai te orientar biblicamente. Mas todos nós somos tricotômicos. Nós somos composto de alma, corpo e espírito. O corpo é matéria, a alma é a parte do sentimento, o espírito é a comunicação com Deus. A alma precisa de ajuda. E quando precisar de ajuda, você tem que procurar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém.